Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu estou aqui para falar dicas de como estudar. Bom, gente, estudar, a gente pode fazer várias coisas para nos ajudar. Por exemplo, a gente vai pegar um trecho do estudo que a gente tem para fazer no instrumento e vai tocar lento, tá? Aí, cada vez que a gente tem que, vamos supor que a gente tem que atingir uma velocidade, né? Então a gente tem que começar muito lento, utilizar o metrônomo para que a gente possa poder controlar aquele ritmo constante, né? E aí, vamos supor que você ficou com um problema num determinado compasso, num determinado trecho. Você vai tocar aquele trecho que você tem dificuldade. Porque o que você não teve dificuldade, passou com fluidez, está bom. Então a gente tem que se concentrar nos trechos que a gente tem maior dificuldade e lento. Não adianta tocar rápido e tem que prestar atenção no que você está fazendo. Então, o que você pode fazer? Antes de tocar, lê, faz um solfejo daquele exercício. Lê as notas, presta atenção nos detalhes que ali estão escritos. Se tem algum sinal de dinâmica, dinâmica é aqueles sinais de piano, forte, né? Então você tem que observar essas coisas, né? Observar se tem alguma técnica, no caso do violino, técnica de arco, staccato, pizzicato, enfim. Você tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Aí você, com calma, pega e começa a tocar por partes. Não toca do começo ao fim. Toca por partes, para poder ter um bom aproveitamento. E coisas importantes também. Se olhar no espelho, tocar de frente para o espelho, corrigir a sua postura, né? Fazer alongamento antes de começar a estudar, muito importante, porque você vai mexer, né? Então faça alongamentos, né? Antes de tocar e depois também, porque você utilizou aquela musculatura, então você precisa relaxar. Então são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção no momento de estudar, para ter um bom aproveitamento, porque aí a gente vai ter bons resultados, entende? Então, tocar de frente para o espelho, se filmar tocando para você assistir, ver o que você fez, corrigir, e aí você também pode corrigir a sua postura, né? Que é muito importante, tocar com a postura correta, né? E vai prestando atenção, uma coisa muitíssimo importante, relaxamento no momento de tocar. É muito comum o iniciante tensionar no momento de tocar, né? Então, quando você vai começar a tocar, tenha como hábito pegar o instrumento, relaxar todo o seu corpo e aí começa a tocar. E se perceber que está tensionando, para, relaxa e recomeça. E assim você vai se reeducando para sempre que pegar no instrumento você vai estar tocando relaxado. Eu vou te contar o meu caso. Eu toco violino, então o que acontece? Eu tensionava essa região aqui do maxilar toda vez que eu ia tocar, principalmente quando tinha uma coisa muito difícil, de difícil execução, eu tensionava demais. No final de tudo, eu tava com dor de cabeça, só que eu não conseguia nem abrir a boca. O que eu fiz? Um trabalho de reeducar, né? Então eu me reeduquei para relaxar no momento que eu colocasse o violino na posição. Tive excelentes resultados. Meu problema terminou. Às vezes eu tinha que ir no dentista, aplicar laser
para poder tirar as dores que eu tinha. E eu não tive mais esse problema, porque eu me reeduquei. Então a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Esquecer aquela empolgação do momento que a gente está tocando, de repente está ansioso, e relaxar o corpo. Isso é muitíssimo importante. Às vezes você está tocando, por exemplo, o violão também, o violino, qualquer instrumento assim. Você está colocando muita força no instrumento e não precisa tanta força assim, né? Você pode relaxar mais, que o som vai sair. Por exemplo, no violino, para você ter agilidade, é muito importante o relaxamento da mão. Entendeu? Se você não tiver com a mão relaxada, você não vai conseguir ter agilidade, porque você está tensionando, segurando ali, né? Então, tudo isso é muito importante, prestar atenção em todos esses detalhes. No momento que você vai tocar a lição, o repertório, leia antes, faça um solfejo, entendeu? Toque por trechos. Aí depois, quando você estudou a peça inteira por trechos, aí você vai unir tudo. Aí você vai tocar do início ao fim. Sempre prestando atenção nesses detalhes, você vai sempre ter um bom resultado. São coisas importantes. Se olhar no espelho, gravar o seu som, simplesmente, ou se filmar tocando. Tudo isso vai ajudar, tocar com calma, tocar por partes, todas essas coisas. E quando você sai de uma aula, procure anotar o que o seu professor disse. Tenha um caderninho de anotações. Anotar os tópicos importantes, o que você deve prestar atenção no momento de tocar determinado estudo, determinado repertório, em determinado trecho do estudo, em determinado trecho do repertório. Faça anotações. Tudo isso vai te ajudar. Faça muita escala. A escala é extremamente importante para que a gente possa ter muita afinação no instrumento, né? Conhecer o instrumento, o braço todo do instrumento. Conhecer todas as notas. Prestar atenção na mudança de posição, no caso do violino, na mudança de posição. Ir com calma, procurar ouvir bastante, prestar atenção no som daquela nota, conseguir perceber, tente ser aquela pessoa que percebe o erro, porque às vezes a pessoa toca, erra e não percebe o erro e passa por cima. Então procure perceber o seu erro, para que você possa corrigir e não adquirir um vício, né? Faça bastante solfejo. Isso vai ajudar bastante a você ter aquela fluidez na leitura, fluidez no tocar do instrumento, tá? Então essas são algumas dicas de como estudar. Anote sempre, grave, filme, se olhe no espelho e corrija tudo que você puder corrigir. Corrija a sua postura, né? E procure sentir o relaxamento no seu corpo. Isso irá trazer muitos bons resultados. Então por hoje é só. Curta, compartilhe, se inscreva, me siga. Espero ter ajudado. Obrigada por assistir. Até logo.